Olá pessoal, tudo bem? Estamos aguardando então nossa convidada, Ravine. Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Deixa eu aceitar aqui. Estamos aguardando a Ravine. Tudo bem, Alice? Olá, Ravine. Ah, Tudo certo? Tá me ouvindo? tudo certo, estou ouvindo bem. Aí, tá dando para ouvir Não, bem? tudo certo, tô te ouvindo. Deixa eu ajustar aqui. Acho que tá cortando a minha cabeça aí. Tô te vendo bem, tá tudo certo aí. Então tá. Então tá bem bom. Deixa eu ver aqui. Deixa eu desligar aqui o som da notificação do meu WhatsApp, né? Senão a gente vai acabar se atrapalhando aqui, né? Com os barulhos das nossas notificações. Então tá, Ravine, vamos conversar então um pouquinho sobre os desafios aí que Portugal vem enfrentando e também um pouquinho que a gente está vivendo aqui no Brasil, né? Então, queria começar te agradecendo enquanto os nossos amigos, né, estão conectando. Travou? Quero te agradecer por ter aceitado o desafio, né? Nós que já se conhecemos há um tempo já, desde da área acadêmica, né? Então, é muito importante, eu acho, a gente compartilhar o de mundo, né? E acho que a Ravine caiu. Deixa eu ver aqui. Acho que a conexão deu problema. Enquanto isso, eu vou aguardando aqui o pessoal que está acessando. Sejam todos bem-vindos. William Freitas, tudo bem, meu amigo? Tudo certo? Gabriel. Robinson, tudo bem? Seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui se eu consigo conectar de novo com a Ravine. Está com um pouquinho de problema de conexão. Enquanto a gente tenta a conexão, a gente vai aguardando aí todo mundo acessar. Deixa eu ver aqui. Ravine está voltando. Tudo bem, Amanda? Grande Gabriel. Tudo bem, Amanda? Agora a Amanda apareceu de novo aqui. Tudo bem, Ravine? Tudo bem, perdi a conexão. A gente viu aqui que estava Agora já tava, voltar tava melhor. trancando. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo. Tava Então tudo tá bem certo. bom. Tava tudo certo, só caiu a conexão. É, Então tá. Então vamos retomar. Ravine, eu estava te agradecendo, né, por ter aceitado o desafio da gente conversar um pouquinho. Eu já vi a Alice navegando aqui nas minhas notificações. Eu acho que ela já vai estar se preparando aí, porque a gente pode conversar no futuro com a Alemanha também, né? Então hoje a gente inicia falando com a Ravine, direto de Portugal, mas a gente pode também verificar os desafios que estão lá na Alemanha com a nossa querida Alice. Então, Ravine, te agradecer por ter aceitado, como tinha te falado. A gente está enfrentando, né, uma pandemia e eu acho que é sempre importante a gente compartilhar conhecimento. Nós que nos conhecemos na academia, né, tive a honra de ser orientador, né, da Ravine por um período. Então, sou muito grato por ter participado aí da tua graduação também, tá, Ravine? Então, para nós iniciarmos a falar um pouquinho, eu queria que tu comentasse um pouquinho de ti. Não é nenhuma apresentação formal, né? A gente está aqui fazendo um bate-papo, mas para as pessoas também saber, né, quem é a Ravine e qual região ela é aqui também, do Sul, né? E qual região que ela está aí em Portugal. então, primeiramente eu quero agradecer o convite. Para mim está sendo uma experiência nova, mas ao mesmo tempo vai ser uma experiência bem bacana de eu poder compartilhar um pouco do que eu vivi aqui nesse período de pandemia e que Portugal também passou. Acho que vai ser bem legal para todo mundo saber também. Eu estou atualmente aqui no mestrado na UB,
em Covilhã, é a região mais no centro de Portugal, uma cidadezinha no interior, não muito diferente do que eu já estava acostumada aí no Rio Grande do Sul, e minha cidade é bem pequena, chama Novo Cabrais, é uma cidade também bem no interiorzinho aí do Rio Grande do Sul. E eu estou fazendo mestrado em gestão atualmente, estou indo agora para o segundo ano, e é isso, já estou aqui há 1 ano e meio. Show de bola, Ravine. Eu sou o professor Rodrigo aqui, né? Todo mundo conhece como professor Rodrigo. Para quem está aí em Portugal assistindo a gente também, né? Acho que aqui em Santa Cruz o pessoal já me conhece mais. E a gente tem aí um vínculo acadêmico e explora essa questão de dentro da área contábil, né? Nós que somos contadores, né? A Ravine, que é formada em ciências contábeis também, né? E eu acabei também me especializando e buscando sempre conhecimento na área contábil. Então a gente é da área dos números, né? Nós gostamos da parte de gestão, então por isso que a gente está aqui hoje também para falar um pouquinho do aspecto econômico, claro que de forma superficial, porque a gente também não vai ficar aprofundando tanto o tema, né, Ravine? Então eu inicio, a gente está acompanhando, né, a nível mundial, tudo que vem acontecendo no que tange ao Covid-19, ao coronavírus, né? E um exemplo prático aí que a gente viu nos últimos dias é que a Nova Zelândia, ela tinha zerado, né, o número de casos e voltou a ter alguns casos, né? E assim como a Alemanha vinha tendo um sucesso bastante grande no que tange ao combate ao Covid, e sendo uma dos países europeus menos afetados, né? Então eu queria começar conversando contigo sobre o que tu tem visto os gestores públicos, né, o governo português, como que ele está lidando com essa crise social, essa crise econômica, né, que veio depois do coronavírus. Até para sintonizar, eu acho que quem está assistindo a gente, Portugal ele tem aproximadamente quase 11 milhões de habitantes, né? Então é muito próximo ao número de habitantes que nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Então o tamanho o número de habitantes, né, de Portugal é muito semelhante aos habitantes que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. No entanto, a área territorial do Rio Grande do Sul é 3 vezes maior, né, que Portugal. Então, nesse primeiro contexto, eu queria ouvir de ti como que vem se comportando os gestores públicos, né, o governo português, no que tange o aspecto social e também econômico. Aqui foi logo no início da pandemia, logo quando começou os casos, foi decretado o estado de emergência. E isso exigiu de todo o país um confinamento obrigatório. Então, todos os locais tiveram que ser fechados, bibliotecas, museus, restaurantes, tudo foi fechado. E esse estado de emergência, na verdade, durou 2 meses aproximadamente. Então, foi um impacto muito grande, com certeza, na economia. Mas Portugal adotou várias medidas para que isso fosse um pouco mais superado. Como, por exemplo, para empresas, ele teve a medida econômica do layoff, que as empresas poderiam optar por manter os contratos de trabalho, mesmo que com a quebra da produtividade, a quebra das atividades, manteve os contratos e o governo então conseguiu auxiliar as empresas pagando parte da remuneração dos trabalhadores. Então, isso foi bem bacana e eu vi que várias empresas, a maioria, foram para esse lado desse apoio do governo. E acho que isso é uma medida bem interessante para superar um pouco dessa crise, né? As empresas, principalmente. Uhum. Sem poder girar a economia aí. Eu vi até uma observação aqui que acho que agora saiu o nome, mas tinha aqui um comentário que Portugal tinha mais ou menos 1.500 mortes e o Rio Grande do Sul em torno de 350. Então acho que é uma observação importante, né, no sentido de que o Rio Grande do Sul, por ter um número de habitantes semelhante, né, mas por ter uma área territorial maior, teve menos impacto em número de mortes, né. Então, no que tu vem trazendo de auxílios, né, tanto
nessa questão econômica, eu acho que se aproxima muito o que o governo brasileiro buscou fazer, né, de medidas desde do primeiro caso, né? Então aqui nós também temos essa questão do auxílio emergencial, que eu não sei se em Portugal foi implantado, né, aquele valor para o trabalhador informal, né? Aqui é de R$ 600, e também algumas medidas com programas de geração, manutenção do emprego, né, e da renda, né? Então nós tivemos medidas provisórias no sentido de também assegurar a manutenção do emprego e também a capacidade das pessoas conseguirem sobreviver, né? Esse auxílio emergencial, ele inclusive vai ser agora prorrogado por algumas notícias que nós temos. Então essa questão da manutenção do emprego, ela também foi gradual aí, com possibilidade de redução de jornada? Travou minha câmera? Estou te escutando, mas não estou te vendo. Voltou? Acho que agora estou vendo de novo. Tá todo mundo me vendo? Acho que a conexão... Tá realmente bem ruim a conexão. Te ouvi de novo, mas não estou te vendo. Vamos ver se a gente recupera a conexão. Tá conseguindo me ouvir, Ravini? Voltou? Pessoal que está nos assistindo aí, a gente está tentando recuperar a conexão. Acho que pela distância, né, Ravini? Tá complicando. Deixa eu ver aqui. Tá me ouvindo ainda? Não? Ou senão a gente tenta reconectar. Então estávamos falando sobre algumas medidas que Portugal estava implantando, né, no seu país, e muitas dessas medidas também têm a ver com as medidas implantadas aqui pelo governo brasileiro. Voltou, Ravini? Pareceu que tinha voltado, mas não, né? Vamos ver aqui. Gabriel diz que está vendo. Jefferson Fengler agora voltou. Deixa eu ver aqui. Minha conexão está ok. Boa noite, Luciana. A Lúcia Stalk, boa noite. Está conseguindo acompanhar, Ravini? Não estou te ouvindo. Não estou ouvindo. A gente vai tentar voltar, tá bom? A Ravini acabou de perder a conexão. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Melhor tentar reiniciar. Isso aí, já estamos tentando aqui. A Ravini já tentou. Vamos liberar aqui. O Zig dizendo que a minha conexão está ok. Obrigado, Zig. Vamos ver se a gente consegue retomar a conexão com a Ravini. Então, os meios digitais... Tá conseguindo me ouvir, Ravini? que a gente teve que adotar, mas nem sempre funcionam. Como? Tá cortando a conexão. Pessoal, a gente está então com enfrentando um pouquinho de problemas agora aqui, né, com a conexão, para conversar com a Ravini em Portugal. Acho que às vezes a gente consegue voltar e cai de novo. Gabriel disse que voltou. Tá me ouvindo, Ravini?
estou conseguindo te ouvir. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar conectar de novo, pode ser? Todos estão me vendo ou o problema é com a Ravine e comigo também? Vocês estão me ouvindo, estão me vendo? Deixa eu liberar de novo aqui para a Ravine. Voltando. O problema está sendo aqui a conexão mesmo. Agora eu estou te ouvindo. Antes eu não estava te ouvindo. Pronto, agora eu estou ouvindo também. Também não estava ouvindo antes. Geralmente, se fosse aqui em Santa Cruz, eu dizia para subir na árvore, para ver se a conexão ficaria melhor, tá? Mas como tu tá aí, apesar que é verão aí, né, Ravine? Então, tá tranquilo, né? Eu falei antes, os meios digitais a gente teve que voltar a ativar com mais força agora na pandemia. E mesmo assim, às vezes não funcionam bem. É isso aí. Ravine, então, retomando só para a gente não perder aqui o fio da meada no que tange essa questão da gestão pública mesmo, né, de algumas medidas, tanto sociais como econômicas. Eu estava fazendo só um viés aqui também a nível de Brasil, né, o auxílio emergencial e também os programas emergenciais de manutenção do emprego também vieram nesse sentido de amenizar, né, o impacto de todo as consequências, né, que vieram através dessa pandemia. Então eu estava te perguntando se em Portugal teve programas emergenciais também para manutenção do emprego e teve esse viés também de redução de jornada, de trabalho, de salário. Como que funcionou isso? Sim, teve redução de jornada, teve também auxílios para cidadãos, como para poder estender ou parcelar o prazo de pagamento de impostos, a questão de contratos de aluguéis foram suspensos a validade, e as jornadas de trabalho também foram reduzidas, também espaçadas. Por exemplo, empresas adotaram 15 dias um grupo de trabalho, 15 dias outro grupo de trabalho, para realmente manter essa distância de pessoas e também de aglomerações, né? Aqui a gente teve também algumas medidas de suspensão de pagamento do FGTS, também referente ao Simples Nacional, né, com viés também para as empresas conseguirem ter a manutenção, né, das suas atividades. A gente teve uma medida provisória, se eu não erro agora, a 944, que tratava inclusive sobre o financiamento da folha de pagamento, né, com uma taxa de juros mais atrativa e também com uma carência mínima, né, no sentido de superar esse reflexo negativo do Covid. Então, acho que dentro desse tópico a gente tem uma semelhança, né? Acho que os portugueses também, assim como os brasileiros aqui, viam a necessidade tanto de ter ações para a manutenção do emprego, que é algo importantíssimo, mas também para aquele cidadão desempregado, né, que estava sem um rendimento algum. Então, acho que essas medidas vieram mais ou menos no mesmo nicho. Aqui eu não sei se houve isso em Portugal, mas aqui no Brasil também teve a suspensão do pagamento do FIES. Eu não sei como que funciona aí em Portugal nesse sentido. Os estudantes, né, o Fundo de Financiamento Estudantil, tem aí também algo dessa proporção? Assim, eu não sei se existe um fundo de financiamento, mas em relação às mensalidades da universidade, se manteve. Até mesmo com aulas online e tal, se manteve proporcional às mensalidades. Mas em relação às outras ajudas, foi bastante interessante. Mas não sobre fundos de financiamento mesmo, isso eu não sei, não tenho conhecimento. Sim. E houve alguma redução nos serviços públicos? A gente, no início da pandemia, teve também
um reflexo, né, os supermercados, né, que ia faltar alimento. Como a população portuguesa lidou com essas mudanças? Sim, no início eu percebi que o pessoal estava um pouco desesperado, achando que ia faltar produtos nos mercados. Então, várias vezes eu fui no mercado aqui e encontrei prateleiras vazias. Mas realmente tinha vários apelos dizendo que não tinha necessidade, que não ia faltar alimento, não ia faltar nada. Mas acho que com o medo de sair de casa, o pessoal começou a fazer estoques na casa para não precisar sair depois. Uhum. Mas isso foi logo no início, e depois eu até estava olhando que teve um aumento bem significativo nas compras online. O mercado foi o setor com mais adaptação às compras online, que foi de 110% o crescimento. Então, o pessoal realmente adaptou para não sair de casa, né? Porque com o confinamento era proibido mesmo sair de casa em necessidade. Então, deu para ver que a população conseguiu aderir a essa medida também, de comprar online para evitar as saídas. Aqui, pode continuar, Ravine. Não, eu só ia falar agora sobre os serviços públicos, que desde o início começou com o teletrabalho, né? Então, era só por meios digitais ou por contato telefônico. E só agora, quando foi feito o plano de desconfinamento, agora em junho, que voltou presencial, mas com várias restrições, como marcação prévia, uso de máscara, enfim, todas as medidas sendo tomadas. Aqui nós somente tivemos no mês de abril o e-commerce, né, brasileiro cresceu em torno de 47% só no mês de abril. Então a gente também vem vivendo isso, né, o aumento da compra online, né, por meio eletrônico. E tu recorda, não sei se tu vai saber responder isso, mas quais foram os setores que mais tiveram crescimento? Em primeiro está os supermercados, em disparado, 110%. Depois está a questão da cultura, entretenimento, que foi mais de 50% também em compras online. Vestuário também teve um percentual significativo de 43%, salvo erro. Mas foi assim, realmente, basicamente tudo. Também takeaway foi bem aproveitado. Aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul, nós tivemos, né, a gente fala em distanciamento, a tentativa de retomar as atividades, né, econômicas. Nós tivemos aqui, digamos assim, um programa, uma ideia do governo do estado, e ele dividiu, né, a realidade aqui do estado por regiões e também por grupos, né, por setores. E aqui nós vivemos hoje, não sei se tu escuta isso em Portugal, dos teus pais que estão aqui também, eu acredito que no Rio Grande do Sul, mas nós temos aqui não é uma fórmula, mas um jeito, um olhar do poder do Estado, que ele classifica hoje os municípios, né, essas regiões, por bandeira, né? Então nós temos aqui a bandeira amarela, a bandeira laranja. Não sei se você está me ouvindo, que estava parecendo que estava caindo a conexão. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Então aqui nós temos hoje vivendo a situação de bandeira amarela, bandeira laranja, a bandeira vermelha e também a bandeira preta, né? Que são as definições do risco que nós estamos enfrentando, observando sempre a capacidade do sistema de saúde e a propagação da doença. Então, em cima desses índices, né, os municípios, as regiões aqui, elas vão mudando de bandeira. Então, por exemplo, aqui em Santa Cruz a gente estava na bandeira amarela até alguns dias, e agora a gente já está na bandeira laranja, né, o que significa risco médio. Então, cada bandeira dessa representa um grau de restrição e uma forma de lidar, né, tanto com as questões dos estabelecimentos, das pessoas, né. Claro que o uso da máscara, ela também aqui todo mundo sai para a rua, tu vê as pessoas usando máscara. Então teve algo nesse sentido também em Portugal, por fases ou por bandeiras, algo, né, dessa envergadura? Com distanciamento e tal, saídas só necessárias.
e depois foi prorrogado 2 vezes e terminou agora no início de maio, e foi adotado então o plano de desconfinamento, que levou 3 fases. Foi gradualmente, de 15 em 15 dias, foi abrindo os locais por tamanho, enfim, por setores, e foram 3 fases. A primeira fase, então, permitia aglomerações já de 10 pessoas, mas sempre com o uso obrigatório de máscaras em locais fechados, em transportes públicos. E depois, a terceira fase, que é a que estamos agora, já é com 20 pessoas, as aglomerações, e permite que seja reaberto todos os locais, os comércios. Ainda não abriu as fronteiras, que a previsão é que abre dia 1º de julho, e como agora o turismo é bem importante aqui, está ainda balanceando nessa questão da economia também o turismo. Eu ia te perguntar, né? Portugal é uma das fontes principais, né? E é o que fomenta a região, é a questão turística, né? Até para ajudar, aqui nós temos a Cris, que está fazendo uma contribuição, que o modelo do Rio Grande do Sul é exemplo para outros estados também. Ela citou aqui Maceió, né? A população não tá respeitando a quarentena. Então, acho que existem modelos que deram certo. Claro que a gente sempre tem que avaliar sobre o viés da saúde pública, em primeiro lugar, e também visando a questão também da saúde econômica, né? Então, só compartilhando aqui também o comentário da Cris. Essa questão turística, né? Como a gente vinha falando, é algo, acho que primordial para Portugal. E como que vem sendo conduzido isso? Como vem sendo fomentado? Existe uma perspectiva de retomada nesse sentido? Então, as praias, que agora aqui é verão, então as praias são a maior atração turística nesse momento. Então, abriu já a época balnear, agora no início de junho, só que também com bandeiras, semelhante à do Rio Grande do Sul aí, mas com bandeiras de ocupação. Por exemplo, tu pode baixar um aplicativo e ver a ocupação das praias e resolver se tu realmente quer ir para uma praia que está com bandeira vermelha, por exemplo, que é a ocupação máxima, ou se tu quer ir para uma praia que está com a bandeira verde, que é tranquila, digamos assim. Uhum. E Portugal também fez uma campanha que se chama Visita Portugal, que é mais no sentido de desafiar os portugueses e a população de visitar e conhecer o próprio país, né? Ao invés de esperar que o turismo venha de fora, fazer realmente o turismo dentro do país e não sair, não evitar a propagação do vírus também. E está sendo uma ideia bem legal. Vão ser 2 campanhas. A primeira campanha até reúne experiências de pessoas estrangeiras que já conhecem Portugal, falando dos melhores destinos. Uma segunda etapa vai ser com profissionais da saúde, fazendo realmente um apelo para que ficam dentro do país e que conheçam e descubram mais sobre Portugal, ao invés de sair e talvez contrair ainda mais o vírus. É muito interessante essa forma, né, de fomentar o turismo local, né? A gente também aqui no Rio Grande do Sul tem vários locais e muitas vezes a gente viaja para fora, né, para buscar alguma paisagem, algo bonito, e a gente tem isso bastante presente, né? E, inclusive aqui no Vale do Rio Pardo a gente tem muitos locais atrativos, né, regiões que a gente pode fomentar. Eu acho que isso já é uma dica, né? Algo a ser pensado, né? A gente vê algumas ações nesse sentido aqui também, né? Um dado importante que eu acabei lendo, acho que na semana passada, falava sobre um estudo da FGV Projetos e trazia que o produto interno bruto, né, do setor teria uma redução de quase 40%, né, do faturamento em relação ao ano passado. Então, sem dúvida nenhuma, a busca por alternativas e por fomentar o turismo local, né, tendo vista todos esses bloqueios, digamos assim, para todos, né, para todo mundo, eu acho que fomentar o turismo local é uma alternativa. Eu queria te perguntar também, eu não sei se em Portugal vocês estão vivendo isso também, mas aqui no Brasil a gente e também, eu já vi nos Estados Unidos alguns comentários, o Trump também
já disseminou alguns comentários polêmicos, né? No que tange a fake news, né? A gente tem visto bastante coisa na internet, nas redes sociais. Um tempo atrás o Trump falou, inclusive, em injeção desinfetante contra o coronavírus, né? Então, são coisas polêmicas, pronunciamentos polêmicos, né? E como o Portugal vem lidando, tem isso aí também? Vocês estão vivendo algum tipo de fake news nesse sentido? Assim, na minha visão e no que eu pude conversar com outros colegas, realmente aqui não se notou tanto essa questão das fake news. Realmente a população consegue se adaptar bem ao jornalismo, aos telejornais também, e realmente ir a fontes verdadeiras. E eu, pelo menos, não vi nada de medicamentos que pudessem ajudar e tal. Foi realmente medidas que partiram do governo em relação a confinamento e essas coisas que fizeram resultar um stop no aumento de casos. E como ali, não sei quem foi que contribuiu aqui, mas falou que Lisboa já está passando por um surto. E realmente eu estou acompanhando nas notícias que Lisboa e a região metropolitana já está com medidas restritivas novamente, novas regras de confinamento, porque realmente depois desse plano de desconfinamento começou a aumentar o número de casos. Então, é uma questão bem complicada. Não. A economia não pode parar, mas ao mesmo tempo não se tem muita solução. É bem difícil tratar esse aspecto saúde pública e a economia, né? A saúde econômica. Então, é um assunto delicado, né? Se abre um pouco mais, faz esse plano de soltura, digamos assim, né? Desse método e acaba retomando alguns casos. Então, tudo isso vem afetando, né, a economia mundial e todos estão sofrendo isso na pele. E eu te pergunto essa questão linkada ao fake news, né? Porque eu também estava lendo uma pesquisa que trata sobre esse tema, né? E a Fundação Avast, que é uma associação de Nova York, Estados Unidos, ela fez uma afirmação que me assustou um pouquinho, né? Que fala que 9 em cada 10 brasileiros viram pelo menos uma informação falsa. E 7 em cada 10 ao menos acreditam em um conteúdo desinformativo. Então a gente ouve falar, né, que a gente está vivendo a pandemia do coronavírus, mas a gente também está vivendo a infodemia, né? A gente está, às vezes, tendo informações curvadas, né, informações não verídicas circulando, e isso vem ao encontro do que a Organização Mundial da Saúde vinha alertando, né? A desinformação sobre a doença, né, ela pode estar se espalhando mais rápido que o próprio vírus. Então, a gente tem que buscar informação de fato em fonte segura, né? Não temos mais condições de acreditar em boatos, né? E a gente está à frente hoje de redes muito atuantes, né? A rede social muito atuante, e compartilhar fake news, né? Algo que às vezes as pessoas podem fazer de forma involuntária, né? E acabam ainda propagando mais notícias nesse sentido. Então, o viés do fake news é porque a gente enfrenta, às vezes, algumas falácias, algo do tipo, e a gente acaba, por vezes, acreditando, né? Então, sempre dizem que uma mentira, muitas vezes dita, ela pode se tornar uma verdade, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Ravine, sobre, né, nós que somos da área acadêmica, quer contribuir? Não, só para contribuir que aqui tem uma medida também importante das redes sociais, que é um aplicativo chamado Estamos On, que reúne todos os cuidados que se deve ter, também as iniciativas que foram criadas, de consultar tudo, por exemplo, no que eu tenho direito para receber, no que uma empresa tem o direito para receber. Então, isso também acho que reduz as fake news, porque a pessoa pode ir buscar diretamente na fonte, que é um aplicativo do governo, que reúne todas as informações que são necessárias. Uhum. Acho que isso contribuiu também. Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que nós também tivemos aplicativos aqui
inclusive pelo SUS, né, que é o nosso sistema de saúde, né, alguns aplicativos também para informar a população mais da doença e também dos sintomas principais, né. E nós que somos da área da academia, né, Ravinito, que está aí fazendo mestrado, né, é um desafio, é um sonho, e a educação, ela vem sofrendo também com o método de ensino, né, como manter a qualidade, como que vem sendo as aulas aí, como que também daqui a pouco as escolas públicas, ou mais no teu nicho, né, a faculdade que tu estás, como que está sendo conduzido isso? Então, logo no início também foi obrigatório que as escolas, creches, faculdades fechassem. Então, era meio que obrigatório todos aderirem ao teletrabalho, fazer aulas online. E logo na minha faculdade, por exemplo, que é a UB, logo começou essa medida, que foi adotar aulas online. E só foi voltar agora realmente no final do semestre, porque o final do semestre termina na quinzena de junho, mais ou menos, e só foi voltar no dia 1º de junho que foi permitidas provas e exames presenciais. Uhum. Então aí que começou, mas tudo com medidas, com salas de aula com até 15 pessoas, com marcações no chão para manter o distanciamento, enfim, todas as medidas. Mas meu curso, por exemplo, que é gestão, não voltou. Continuou tudo online, porque era uma questão de que eu já tinha provas online, então foi mais fácil manter e não a faculdade. Mas creches, escolas também retomaram agora aos poucos. As creches, inclusive, está sendo a maior propagação agora nessa retomada, né? As creches, lares de idosos, o foco está mais ou menos... Aqui o Estado ainda está estudando como fazer essa retomada, né, a nível de escolas estaduais, as creches aqui a nível municipal, a gente também, agora falando em específico de Santa Cruz, né, as creches municipais ainda também não voltaram, e certamente tendo em vista o que está acontecendo aí em outros países, né, pode daqui a pouco atrasar ainda mais a volta, né, o retorno, né. Claro que aqui existe digamos assim, uma pressão das escolas particulares e também das creches nesse sentido para a reabertura, né? Tem muitos pais que querem voltar ao trabalho também e tem toda essa questão econômica que a gente vinha falando antes, que é bastante delicada, né? Que a gente tem o aspecto de saúde, que eu acho que é a prioridade principal, mas também a subsistência de todos, né? Que é o aspecto econômico. Então, nesse sentido, o Estado também vem trazendo datas, mas vem retardando essa retomada, e certamente se tiver mais notícias como essa que tu está comentando conosco, né, de que pode ter a volta, né, a propagação da pandemia aí em Portugal, daqui a pouco pode fazer com que as decisões aqui também sejam prorrogadas no sentido de segurar isso, né? Então acho importante essa tua colocação também. Que na verdade também o ano letivo termina agora em junho e entram aqui as férias de verão. Então a retomada será só em setembro, mas também pode ser prorrogada. O presidente até já deixou bem claro que talvez não inicie em setembro mesmo, porque realmente está sendo um ambiente de propagação do vírus. Eu acho que isso vai acabar sendo, pelo que a gente acompanha, né, a nível mundial, né? Isso vem tendo um reflexo a nível em cascata, né? E acredito que isso aconteça aqui também. Ravine, tem mais alguma colocação? O que tu queria compartilhar a mais aí de Portugal que a gente possa também trazer aqui a nível... Eu não sei como que está a questão empreendedora aí. Isso eu sei que eu queria te perguntar e agora eu me lembrei, né? Ia passar despercebido. A gente tem aí pequenos negócios também, né, microempresários, e aqui a gente está vendo com bastante tristeza muitas dessas empresas quebrando, né, e empresas grandes também. Isso é visto com frequência em Portugal também, alguns estabelecimentos sendo fechados, né, sem continuidade? Sim, até aqui em Portugal, 99%
das empresas são PMEs. Então, o que gira a economia geralmente são PMEs. Então, o setor que mais está fechando atualmente é hoteleiro e restauração, que é restaurantes, né? Isso está sendo uma queda bem significativa, assim. Não sei te dizer o percentual agora, mas eu sei que os dois setores que estão sentindo mais essa crise são esses dois, de hotéis e restaurantes. E também por conta do turismo, como a gente já falou, que consequentemente afeta esses setores. Sem dúvida, né? A gente fala de um país que é visitado, o turismo é preponderante, né, digamos assim, e acaba, sem dúvida, afetando todo o setor, né? Então, tomara que tudo se resolva e que esse projeto, né, esse programa de incentivar o turismo local, ele de fato funcione, né? Fazer com as pessoas, claro, com todos os cuidados que certamente o governo vai ter para que as pessoas também não se descuidem em termos de pandemia. Ravine, gostaria de deixar mais uma consideração. A gente está aproximando, a gente tem aqui uma limitação, né, de 1 hora, né, no Instagram, mas a gente está se aproximando de 40 minutos. Não sei se tu gostaria de deixar uma mensagem final dessa nossa conversa, alguma coisa que tu queria desejar para todos que estão nos assistindo aí. Enfim, eu acho que o que mais tem a aprender com Portugal realmente é a conscientização, né? Em primeiro lugar, se conscientizar de que esse vírus é realmente uma doença séria e que se propaga com muita rapidez. Então, ter a consciência disso e tentar ficar em casa, tentar se cuidar, se precisar sair, claro, se cuidar o máximo possível. E acho que depois da conscientização é realmente a união, né? Que eu acho que é a união que faz com que o vírus possa parar, que é seguir realmente as restrições e se unir. Não é momento de criticar, enfim, de julgar, é realmente o momento de se unir, porque só a união eu acho que pode trazer essa parada do vírus, pode impedir o vírus de se propagar ainda mais. E até para contribuir, a gente que está vivendo um momento de transformação, né? Muitas coisas, negócios e a rede social em si, mudanças vinham ocorrendo, mas tudo isso foi acelerado, né? Então, no que tange aos cuidados, no que a gente tem que observar daqui para frente, a vida mudou, né? O convívio familiar aumentou. Eu até acho que foi uma balançada, né, em todos nós que vivíamos uma vida alucinante, digamos assim, né? Eu que também leciono à noite, e agora a gente começa a perceber alguns motivos que fazem a gente existir, né? A nossa questão familiar, né? Eu que tenho um pequeno de 2 aninhos, então a gente consegue conviver mais e a gente começa a priorizar outras coisas, né? E eu volto a dizer, eu acho que é um momento de transformação, nós temos que nos adaptar, temos que nos cuidar, mas nós temos que buscar soluções inovadoras, né? Temos que empreender, né, de forma diferente e fazer com que a economia gire, mas que também a gente consiga ter uma segurança em termos de saúde, né? Saúde pública, que a gente possa conviver e preservar vidas, né? Que eu acho que é o essencial. Então, te agradecer de novo, Ravine, pela tua colaboração, por a tua disponibilidade. A Ravine que está quase meia-noite aí, né, Ravine? Sexta-feira, quase meia-noite lá em Portugal. Aqui nós estamos se aproximando das 8 horas da noite. Então, agora, mais cedo, né? Tu deve estar te preparando quase para ir dormir. E a gente aqui ainda está às 8 horas da noite. Então, te agradecer de novo. Muito obrigado. Alice, não sei se está aqui ainda, mas o próximo desafio certamente é com a Alice lá na Alemanha. Então, aproveitar e já deixar o convite também para todos que estão nos assistindo. Agradecer pela audiência, digamos assim, né, por estar aqui conosco, por aplicar o seu tempo, investir o seu tempo em nos escutar e tratar um pouquinho, né, sobre Brasil e Portugal, nos aspectos do que a gente pode tirar aí de benefício ou de lição, né, frente ao que a gente conversou hoje. É isso, então. Aqui adotaram
a fala de que é um novo normal. Então, realmente precisamos nos adaptar a esse novo normal. É uma nova vida para todo mundo e temos que agir com segurança sempre, tentando preservar a nossa vida, a vida do outro também. E é isso, eu te agradeço pelo convite. Para mim foi um prazer, independente do horário, com certeza eu estarei. Foi um prazer participar e eu espero que corra tudo bem, como dizem os portugueses, e que tudo se encaminhe da melhor forma e que esse vírus vá logo embora. Vai correr tudo bem, tá? Espero que a nossa próxima fala daqui a pouco possa ser pessoalmente e que a gente possa estar aí feliz celebrando a vida, né? O sucesso pessoal, o sucesso profissional e tudo mais, tá bom? Forte abraço em todos aí que nos assistiram e também a ti e toda a tua família aí, que não sei se estão contigo, né? Eu acho que só tá teu namorado em Portugal, mas também a tua família aqui no Rio Grande do Sul. Te cuida aí e qualquer coisa, a gente tá aí. Tá bom, um abraço. Muito obrigada a todos que assistiram, obrigada pelas contribuições e em breve nós estaremos, talvez, presencialmente. Então, é isso aí, se Deus quiser. Tchauzinho, pessoal! Tchau, gente. Abraço.